Como sair do efeito platô? Oi pessoal, eu sou a Luara Cherokee, autora do programa Slim 5 em 5, e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a sair do efeito platô. Antes de falar do efeito platô, é importante entender um pouco sobre as calorias. Todo mundo já ouviu falar nas calorias, não é verdade? E para quem não sabe, a caloria é uma unidade de energia. Em termos nutricionais, a caloria é a quantidade de energia que o seu corpo obtém através dos macronutrientes, como dos carboidratos, gorduras, proteínas e álcool. Quando nos alimentamos, podemos ingerir uma quantidade maior de calorias que o nosso corpo não vai precisar usar. Então ele vai pegar essas calorias e guardar elas dentro de células, que são chamadas células adiposas, mais conhecidas como células de gordura. Em resumo, se o seu corpo precisa de 2.000 calorias por dia e você enviou 2.500 calorias, ele vai armazenar 500 calorias em forma de gordura para usar depois. Agora que você já sabe como o seu corpo usa a caloria para funcionar, vamos entender o que é o efeito platô. O efeito platô no processo de emagrecimento ocorre quando a perda de peso fica estagnada. Ou seja, você até consegue eliminar peso, mas somente até um ponto e depois não tem resultados de emagrecimento. Como acontece esse efeito? Lembra das células adiposas que eu falei anteriormente? Imagina que elas funcionam como balões. Quando você elimina peso, você retira algo desses balões que estão cheios e isso faz as células adiposas diminuírem. O corpo humano possui em torno de 10 a 30 bilhões de células adiposas armazenadoras de gordura. Sabendo disso, entendemos que se você ganhar mais peso, o seu corpo vai precisar de mais balões para armazenar toda a energia. Por exemplo, pessoas obesas chegam a ter cerca de 100 bilhões de células de gordura. E uma vez ganhas, nós não podemos eliminar essas células. Agora pensa comigo. Se você mandou para o seu corpo mais caloria do que ele precisava e ele produziu mais células para armazenar essas calorias, quando você emagrece, essas células vão ficar vazias, não vão? E o que você acha que o seu corpo vai querer fazer? Isso mesmo, ele vai querer encher essas células novamente para ter o estoque completo, porque ele tem uma memória metabólica que já registrou sua antiga forma física. O nosso corpo tem um alto poder de adaptação. E o efeito platô começa a acontecer justamente porque ele conseguiu se adaptar ao estilo de vida que você está tendo. E como que ele vai se adaptar? Primeiro, diminuindo os gastos energéticos diários. Segundo, diminuindo a taxa metabólica basal. Caso ele precise de mais energia, ele vai extrair ela de outros lugares, como do oxigênio e da glicose, com muito mais eficiência, com menos esforço e sem precisar retirar essa energia do estoque de gordura. Então, como que a gente consegue eliminar peso e sair do efeito platô? Para sair do efeito platô, é preciso aumentar a taxa metabólica e para isso é necessário fazer alguns ajustes, como, por exemplo, ajustar a dieta. Entre 60% e 70% das calorias queimadas por dia são processadas apenas por você estar vivo. É a chamada taxa metabólica basal. Outros 10% a 15% das calorias são queimadas pelo simples ato do processo de digestão dos alimentos que o seu corpo faz. Isso tudo gera um gasto calórico chamado efeito termogênico dos alimentos. Falando ainda do ajuste na dieta, alguns alimentos têm um processo de digestão mais rápido e outros mais demorados. E para provocar esse aumento no gasto calórico, você pode consumir mais proteína. Isso porque a proteína é um macronutriente que tem o maior efeito termogênico no organismo. O corpo precisa queimar entre 2 a 3 vezes mais calorias para processar a proteína do que para processar os carboidratos e a gordura. Em relação aos carboidratos, dietas com baixo consumo desses macronutrientes são eficazes no processo de emagrecimento e podem ser grandes aliadas para sair do efeito platô. Mas isso não quer dizer que você deve eliminar totalmente o carboidrato da sua vida. Apenas faça escolhas melhores e, como sugestão, mantenha uma dieta equilibrada entre o consumo de carboidratos, proteínas e gorduras boas. Outra sugestão é se atentar ao tamanho do prato. Às vezes, você pode estar colocando uma quantidade maior de calorias na sua dieta, apenas acrescentando um pouco mais de comida nas refeições. Como necessário, e lembre-se,
que para sair do efeito platô é preciso consumir menos caloria do que gasta ou gastar mais calorias do que consome. Segundo ajuste, ganhe músculos. Como que você vai fazer isso? Fazendo exercícios físicos. O tecido muscular em repouso queima de 2 a 3 vezes mais calorias que o tecido adiposo. Então, quanto mais músculo você tiver, mais calorias e gorduras vai queimar em um período de, por exemplo, 24 horas, mesmo que você esteja dormindo. Se você já está praticando alguma atividade física, faça alguns ajustes nos seus treinos, aumente um pouquinho mais as cargas e repetições dos exercícios ou mude a atividade. Se você caminha na esteira, comece a correr. Se você faz uma série de agachamento, cada uma com 15 repetições, faça 20 repetições. Dê uma mexida nos seus treinos e isso vai ajustar o seu corpo e fazer com que ele saia da zona de conforto. É importante lembrar que os músculos também pesam. O seu peso depois de perder gordura vai cair e quando você começar a ganhar massa magra, o seu peso vai subir. Mas a diferença agora é que o seu peso que aumentou não é de gordura e sim de músculo. Para quem não faz nenhuma atividade, a minha sugestão é começar pelos exercícios aeróbicos, como caminhar, pular corda e dançar. Esses exercícios são prazerosos e excelentes para quem está começando. Você pode fazer esses exercícios na sua casa usando os pilares da movimentação funcional como base para treinar. E para quem ainda não conhece, os pilares são agachar, puxar, empurrar, girar e levantar. Você pode usar essas técnicas da movimentação funcional em exercícios de musculação, como prancha, agachamento, levantamento de perna, flexões e outros exercícios que não precisam de aparelhos, usando apenas o peso do seu corpo. Isso provavelmente trará resultados melhores e mais rápidos, porque você vai aumentar a sua taxa metabólica, o que vai fazer você queimar mais calorias o tempo todo. O terceiro ajuste que você vai fazer é aumentar a ingestão de água e de chás. A ingestão de líquidos, como água e chás, pode te ajudar no processo de redução do peso. A água vai atuar para o bom funcionamento do organismo e queima de gordura. Uma dica de chá interessante para acelerar o seu metabolismo é o chá verde, que contém antioxidante e pode aumentar em 17% a queima de gordura, pelo seu efeito termogênico. E para acelerar ainda mais os seus resultados, evite o consumo de bebidas alcoólicas. Elas diminuem a capacidade de queimar gordura e não apresentam nenhum valor nutricional. Além disso, dificilmente você irá beber apenas uma dose ou um copo, fora as comidas que vão acompanhar essas bebidas. Nesse momento de sair do efeito platô, qualquer detalhe faz toda a diferença e a bebida alcoólica é um desses. Agora uma pergunta: será que você realmente está no efeito platô? Como falamos anteriormente, o consumo de água é muito importante para manter um bom funcionamento do organismo. E a desidratação causa muitos problemas, entre eles a retenção de líquido. Ao contrário do corpo, que armazena energia quando tem sobrando para usar depois, se você não beber a quantidade suficiente de água, o pouco que você consome, ele vai reter para usar depois, o que vai gerar um inchaço, inflamação e aumento do peso brusco. Então, às vezes, não é o ganho de gordura, ganho de massa magra ou efeito platô. Pode ser sim a retenção de líquido. Lembrando também que o alto consumo de sódio pode causar mais ainda a retenção de líquido. E mãos, tornozelos, lábios ou pálpebras inchadas são comuns e sinais claros de que o seu corpo está tentando nivelar o excesso de sódio com a retenção de líquidos. Evite alimentos embutidos, como salame, salsichas e outros que você identifique com alto teor de sódio, e opte por temperos caseiros ou produzidos naturalmente. Colocando todas essas dicas e informações em prática, você vai sair do efeito platô, acelerar o seu metabolismo e conseguir chegar no seu objetivo de emagrecimento de forma saudável. Lembre-se que você não deve ver o alcance da meta como uma linha de chegada, e sim como um começo de um novo estilo de vida que precisa de cultivo para sempre. Eu espero muito poder ter te ajudado com esse tema, e se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém e se inscreve aqui no canal. E para conhecer um pouco mais sobre o meu método, acesse slim105.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.